aula, tá certo? Então, a nossa aula deve durar mais ou menos 1 hora e pouco, tá certo? É o meio cansativo, porque a gente não tem como interagir, pessoal, fisicamente, né? Aí fica um pouco cansativo. Mas eu vou tentar fazer de uma maneira que não fique tão cansativo. Então, gente, nós vamos começar a aula de estatística, tá certo? Que vocês vão utilizar isso no TCC de vocês, porque vocês vão precisar disso, tá certo? Então, a gente vai aprender como fazer uma pesquisa, né? De que maneira fazer essa pesquisa, como fazer uma tabela, como criar um gráfico, como explicar esse gráfico, como explicar essa tabela. Então, a gente vai aprender a usar os dados que a gente vai colher de uma certa pesquisa. Normalmente, no TCC, quando se faz normalmente em cima de uma pesquisa que você vai fazer, vai ter alguns dados para colher, e como a gente vai fazer com esses dados, e como é que a gente deve proceder, tá certo? Então, essa aula nós temos 3 módulos, né? Esse é o módulo 1, cada módulo tem 2 aulas, eu acho que tem um módulo que tem 3 aulas, se eu não me engano. Nós temos 8 encontros, então um encontro vai ficar só para a gente fazer atividades, ok? Então, vamos lá. O módulo 1 é a estatística e seus métodos. Então, qual é o objetivo da nossa aula, gente? Esperamos que, após o estudo do conteúdo desta aula, você seja capaz de definir população e diferenciar a amostra, censo e amostragem. Compreender a importância da amostragem para a estatística. Distinguir os objetivos e diferenças da estatística descritiva e estatística inferencial. Identificar o que são variáveis e destacar sua importância dentro do contexto da estatística. E distinguir as diversas classificações de variáveis. Beleza? Se terminar essas 2 aulazinhas desse primeiro módulo, né? E você entender esses 5 pontos aí, perfeito, a aula foi de aproveitamento 100%. Então, eu gosto sempre de começar, eu acho que a gente já teve aula, né, comigo, vocês sabem que eu gosto sempre de contar algumas histórias, e eu acho muito interessante a história da matemática. Então, quando você estiver em sala de aula, procure trazer alguma coisa de história da matemática, porque ninguém conta a história da matemática, a história da matemática é muito rica, e é muito interessante, e é bom o aluno saber, né? Que nem sempre na matemática tudo é tão fácil como a gente vê nos livros didáticos. Então, você pega uma fórmula matemática, por exemplo, a fórmula de Bhaskara, que alguém deve lembrar aí, acha que aquela fórmula, pronto, foi feita daquele jeito, prontinha daquele jeito, teve uma maior facilidade, que não foi. A fórmula de Bhaskara, normalmente, acho que chegou aí. Vamos lá, então, os homens, desde a antiguidade, faziam registros de dados que consideravam informações importantes, como o número de habitantes, de nascimentos e de óbitos. Eles faziam isso para quê, gente? Para fazer estimativa do estoque de alimentos que eles que eles tinham, né? Que seria necessário para a sobrevivência deles durante o inverno. Então, eles anotavam isso, que era para exatamente fazer uma estimativa do que eles tinham, tá certo? Para a sobrevivência dele. Então, porque no inverno, como a gente sabe, de acordo com a história, o homem, né, ele era nômade, então no inverno ele fazia igual as formigas fazem, né? Ele acumulava alimentos, né, armazenava alimentos, era para no inverno ele não tinha como nem caçar, nem colher. Então, o que ele fazia? Ele estocava esses alimentos no inverno. Então, ele fazia essas estimativas para saber se o alimento que ele tinha dava para ele passar o inverno. Então, a estatística já vem desde os primórdios, né? Então, além da finalidade social e econômica, existe também, por exemplo, a bélica, né? Em guerras, era extremamente importante avaliar o armamento e o número de guerreiros disponíveis para a luta, tanto da própria tribo quanto da tribo adversária. Então, já se fazia isso, né, na antiguidade. E hoje, gente, por exemplo, com essa pandemia, a semana passada, se não me engano, teve um caso aí que o secretário de Saúde disse que Natal ia ter não sei quantos mil casos. Todo mundo se assustou. Mas aquilo foi uma estimativa que ele fez através dos cálculos, dos números que ele tem até agora. Então, se continuasse, né, com esse avanço e o povo não tivesse em isolamento social, aí é que esse número chegaria a isso, tá certo? A partir do século XVI, surgiram as primeiras tábuas e registros organizados de fatos sociais do tipo batizados, casamentos, nascimentos e etc. Né?
No século XVIII, né, Godofredo denominou estatística o estudo matemático de catalogação de dados numéricos coletivos. Então, veja que a estatística começou a surgir realmente como disciplina, né, como conteúdo matemático, no século XVIII. Então, faz bem pouquinho tempo aí, né, 300 anos mais ou menos. A gente está no século XXI, não faz nem 300 anos. Então, a estatística começou a surgir como um conteúdo matemático, que até então era feito só dentro da própria, das tribos, dentro do próprio país onde se existia, ou de uma tribo que se queria ver alguma coisa futura. Então, as tabelas, né, tornaram-se mais completas, surgiram as representações gráficas de probabilidades com base no desenvolvimento da teoria da probabilidade. Verificou-se que a estatística poderia ser utilizada para tirar conclusões e tomar decisões baseadas na análise de dados. Então, gente, a estatística ela serve para a gente o quê? Tomar nossas decisões, certo? Baseado em análise de dados. São dados colhidos, tá certo? Tabulados, que a gente chama de tabular, e depois toma-se uma decisão. Por exemplo, você vai abrir uma loja, você tem uma loja com um certo ramo do comércio. Então, você precisa primeiro fazer uma pesquisa, saber se essa loja, por exemplo, você quer colocar essa loja na Zona Norte, por exemplo. Então, você vai precisar saber se esse público consumidor desse seu segmento, se na Zona Norte você tem público para isso ou não. Ou então você tem um público na Zona Sul. Então, você vai fazer uma pesquisa. E, de acordo com essa pesquisa, você vai tomar a sua decisão de onde colocar a sua loja. Tá certo? Então, a estatística serve para a gente tomar decisões de acordo com dados coletados. Então, o que é estatística, gente? A estatística é a ciência que estuda os métodos de coleta, análise, interpretação e apresentação de dados experimentais. A estatística, denominada a estatística descritiva, cuida da organização e descrição dos dados. E a inferência, ou seja, a estatística inferencial, se refere à análise e interpretação dos mesmos. Ou seja, então a estatística, gente, ela está dividida em duas estatísticas. A estatística descritiva, que é a primeira parte da estatística, é onde você vai fazer sua pesquisa, né, formular seus dados, juntar os dados que você tem, para poder você depois tomar sua decisão de acordo com os dados que você tem, certo? E a estatística inferencial, né? Passou, foi? Voltou. Deixa eu ver, voltou de novo. Pronto. Tá, vamos ver onde é que eu estava. Pronto. Então, a estatística descritiva é a estatística que vai cuidar da parte inicial da sua pesquisa. Então, você vai fazer seu formulário, vai fazer sua pesquisa, vai coletar seus dados, tá certo? E organizar. Depois você vem a estatística inferencial, certo? Que a gente tem, que vai o quê? Vai analisar esses dados e interpretá-los e depois, posteriormente, você tomar a sua decisão. Então, as técnicas de inferência estatística usam conceitos de probabilidade e distribuições de probabilidade. Então, as técnicas estatísticas são usadas em pesquisa de todas as áreas do conhecimento, exatas, humanas e biológicas, que envolve coleta e análise de dados. Então, gente, vamos lá. Estatística e métodos estatísticos, tá certo? A estatística fornece métodos para a coleta, organização, descrição, análise e interpretação dos dados. Os resultados podem ser utilizados para planejamento, tomada de decisões ou formulações de soluções. Então, por exemplo, você tem, na época de campanha, né? A campanha política é um exemplo mais prático que a gente tem. Na época de campanha, o que acontece? Você vê direto na televisão pesquisa para prefeito, ou para governador, ou para presidente, são os cargos majoritários, né? E para Senado. Aí, o que se faz? Aí, no começo da campanha, você vê um monte de candidatos.
10 ou 12 candidatos ao mesmo cargo, desses cargos majoritários. Então, o que acontece? Eles começam a fazer pesquisa. Quando chega na metade da campanha, você vê que a metade desaparece. Por que isso acontece? Porque, de acordo com a pesquisa, ele lança o nome do candidato e, de acordo com a pesquisa, ele vai vendo que não adianta ele continuar candidato àquele cargo. Por quê? Porque, de acordo com a pesquisa, ele não tem condições de ganhar. Então, o que ele faz? Ele sai e vai pegar outro cargo. Aí muitas vezes vai para outro cargo, né? Então, normalmente os candidatos fazem isso na pré-campanha. Então, eles lançam o nome e começam a fazer pesquisas, tá certo? E a gente vai aprender como fazer essas pesquisas, porque podem existir as pesquisas que a gente chama de pesquisas tendenciosas, que faz com que você acredite numa coisa que isso acontece muito no mundo inteiro, certo? Então, um exemplo, ó, queremos obter informações sobre a preferência de meios extra-hoteleiros, como camping. Investigar a importância da acessibilidade nas escolas, da qualidade das instalações ou das facilidades de meios de pagamento, ou a preferência dos eleitores para a votação para presidente das eleições de 2022. Então, esses são exemplos de você pode fazer uma pesquisa sobre isso, tá certo? Então, tudo pode dar uma pesquisa. Agora, a gente só precisa saber como fazer a nossa pesquisa, como montar a nossa pesquisa. Então, o estudo estatístico inicia-se com o planejamento da pesquisa, que representa a organização do plano geral do trabalho, que estabelece os objetivos e a utilização dos meios estatísticos. Então, tudo, gente, na estatística começa com uma pesquisa. Então, você vai começar a sua pesquisa. Primeiro, você precisa saber a variável que você vai trabalhar, que a gente vai ver lá na frente. Qual é a variável que você vai trabalhar? Qual é o público que você vai trabalhar? Né? Que tipo de pesquisa você vai fazer? Então, tudo isso tem que ser colocado no papel, para poder você fazer o seu formulário, ou seja, as perguntas que você vai fazer dentro da sua pesquisa, de acordo com o interesse da sua pesquisa. Então, a coleta de dados vai obter informações sobre a realidade a ser estudada. Na educação, os instrumentos mais utilizados para a coleta de dados são os questionários e as entrevistas. Então, sempre uma pesquisa que você vai fazer, normalmente, ou é um questionário que você vai fazer diretamente, né? Ou você vai fazer uma entrevista. E hoje, com as mídias, né? A gente aprendendo aqui nas mídias, trabalhar com as mídias, hoje, para você fazer questionário, gente, de pesquisa, é muito bom, porque você não precisa sair perguntando a todo mundo. Você faz um questionário na internet e manda só o link para a pessoa responder. E o próprio questionário, gente, já lhe dá um gráfico disso aí, tá certo? Se der tempo lá no final do curso, aí eu vou mostrar a vocês como é que a gente faz um formulário e mostra a vocês o que acontece quando você começa a receber as suas respostas, tá certo? Então, você já tem um gráfico, você já tem as estatísticas, você já tem os valores da média, da tendência central, tudo isso o Google já lhe dá. Então, hoje em dia, para você fazer questionários, é muito bom. Então, é mais fácil do que antigamente. Você precisava fazer suas questões e sair na rua perguntando, né? As pessoas. Hoje não precisa mais disso. Você escolhe seu público e manda o seu questionário. Então, após a coleta dos dados, é necessário classificá-los. Isso significa estabelecer categorias que permitem a reunião das informações. Então, você termina de fazer a sua coleta, então seus dados estão todos organizados, né? Então, você vai organizar por sexo, por classe social, por idade, ou por cor, qualquer coisa. Mas você tem que organizar seus dados, você não vai deixar seus dados aleatórios. Então, precisa classificá-los, tá certo? De acordo com o que você está pesquisando. Então, essa informação deve ser organizada para a sua posterior análise e interpretação, ou seja, você vai fazer a parte da estatística descritiva. A parte de análise e interpretação fica com a estatística inferencial. Então, a análise dos dados permite caracterizar como os elementos se distribuem, quais os valores de tendência central, qual a variabilidade, qual a relação entre as variáveis e a verificação das semelhanças e diferenças entre os elementos, tá certo? Tudo isso a gente vai ver dentro do nosso formulário.
Então, eu tenho aí dois métodos estatísticos que a gente já comentou aí nesses slides. Então, eu tenho a estatística descritiva e a estatística inferencial. Esses dois métodos, gente, eles vão estar sempre juntos, certo? Sempre você vai trabalhar com os dois, nunca você vai trabalhar só com um, porque você precisa analisar seus dados. Então, a estatística descritiva se refere à coleta, à organização e descrição dos dados. Beleza? Preste atenção que isso é questão de prova, viu? Então, coleta, a organização e descrição dos dados, isso pertence à estatística descritiva. É a primeira parte da sua pesquisa. Você vai coletar os dados, depois vai organizar, que a gente chama de tabular, tá certo? E fazer a descrição desses dados. Organizar bem direitinho. E depois vem a estatística inferencial, que é a análise e a interpretação desses dados. Tá certo? Se eu estou pesquisando sobre alguma coisa, eu vou analisar esses dados e vou concluir, tirar uma conclusão desses dados. Se realmente era o que eu estava pensando ou não era. Qual é a conclusão que eu tirei da minha pesquisa? Por exemplo, você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, você quer vender salgados, por exemplo, né? Aí você não vai colocar um monte de tipo de salgados, porque vai dar trabalho para você. Então, o que você faz? Você faz uma pesquisa para saber que tipo de salgado a população que passa lá onde você está pretendendo colocar seu ponto, numa rua lá, dentro de uma cidade. Então, você vai fazer uma pesquisa com esse público que está passando ali. Então, qual tipo de salgado você gosta? Você vai escolher, vai colocar lá, você tem a pesquisa que a gente chama espontânea, tá certo? E a pesquisa que a gente chama, que tem muito na época da campanha, agora fugiu o nome. Uma espontânea, outra é que você obriga a pessoa a responder. Você dá o nome e outras você não dá o nome, tá certo? Por exemplo, você quer perguntar que tipo de salgado você gosta. Então, você só pergunta que tipo de salgado ele vai dizer. Ah, eu gosto de coxinha. Você vai anotando. O outro diz, ah, eu gosto de pastel. Aí você vai anotando. O outro diz, ah, não, eu gosto de enroladinho. Eu gosto de sei de quê. Então, você vai anotando. Esse é um tipo de pesquisa, certo? E tem um tipo de pesquisa que induz você a responder. Então, por exemplo, você vai colocar o nome dos salgados. Então, eu boto lá coxinha, pastel, empada, então, vários salgados. Aí pergunta, que tipo de salgado você gosta? É o que a pessoa só faz marcar. Aí depois você vai pegar esses dados que você colheu e vai tabular esses dados. Então, você vai separar. Tantas pessoas responderam que gostam de coxinha, tantas pessoas responderam que gostam de pastel, tantas pessoas gostam de enroladinho, tantas pessoas disso e daquilo. Então, você vai organizar isso. E aí você vai ver, no final, aí você vai para a estatística inferencial, você vai analisar, depois que você fizer tudo isso, você vai analisar, ó. Então, eu tenho aqui, a maioria das pessoas gostam de coxinha e de pastel, de pastéis. Então, a quantidade de pessoas que gostam, por exemplo, de empadas, por exemplo, é pequena. Então, eu não vou colocar empadas para vender. Eu vou trabalhar em cima só de coxinha e de pastel. Porque a pessoa que come uma empada, se chegar lá e não tiver empada, ele come um pastel. Se você vê que a maioria das pessoas vão gostar de pastéis, tá certo? Então, é esse tipo de coisa que a estatística vai trabalhar, ou seja, vai influenciar na decisão de um comércio, por exemplo. Aí, como definir para a minha pesquisa? Aí, vamos lá, o dilema. Eu tenho uma população e uma amostra. Eu vou trabalhar com a população ou trabalharei com uma amostra? Se eu trabalhar com a amostra, como eu devo fazer para trabalhar com a amostra? Quando eu trabalho com a população, o que é que eu estou trabalhando? Então, vamos ver a partir de agora. Vem comigo. População, gente. O que é população? População é o conjunto da totalidade de indivíduos que apresenta uma característica comum. Então, população, gente, é um conjunto de pessoas, é um conjunto de insetos, é um conjunto de animais, é um conjunto, então, tudo que for população é um conjunto, tá certo? Que tem uma característica comum. Então, eu não posso dizer um conjunto de pessoas e ter duas aranhas no meio, ou duas cobras no meio. Por quê? Porque aí eu não tenho uma população, tá certo? Ou um conjunto. Porque tem duas coisas, dois objetos lá, ou dois seres lá, no caso, que não têm uma característica com os outros. Então, só posso dizer que é uma população de pessoas se tiver só pessoas. Um conjunto de cadeiras, por exemplo, todo tem que ter uma característica de ser cadeira. Tá certo? Então, população é a mesma coisa da definição de conjunto em matemática. É um conjunto, ó, que dá a totalidade de indivíduos, ou seja, todo mundo que tem uma característica comum.
cujo comportamento se quer analisar, né? Ou seja, inferir sobre esse comportamento. Ou ainda, podemos dizer que a população é caracterizada por ser o conjunto dos elementos que formam o universo do nosso estudo. Então, sempre, população é o todo, é tudo. Então, tudo que você vai fazer. Então, eu vou fazer uma pesquisa, por exemplo, em uma escola, né? A população são os alunos daquela escola. Mas eu, por exemplo, a escola que eu trabalho em Panamirim tem cerca de 400 alunos. Se eu vou fazer uma pesquisa lá, se eu for tentar entrevistar todo mundo, eu vou perder muito tempo. Então, o que é que eu faço? Eu não pego a população. Então, a população do meu estudo é os alunos, tá certo? Quanto ao número de elementos, né, a população ela pode ser finita ou infinita. Finita quando tem fim, infinita quando não tem fim. Exemplo, né? A população é constituída por todos os alunos da FACERN. É uma população finita, tá certo? Uma população, né, enquanto que a população constituída de todos os resultados, cara ou coroa, em sucessivos lances de uma moeda, é uma população infinita, porque eu vou ficar jogando a moeda lá, vai dar cara ou coroa, cara ou coroa, cara ou coroa. Então, é uma população infinita, porque os resultados a gente tem aqui como uma população, que são todos os resultados de você jogar a moeda e dar cara ou coroa, tá certo? Então, a população ela pode ser finita ou infinita. E o que é a amostra, gente? A amostra é um subconjunto finito de uma população. Então, toda a amostra, gente, é finita, tá certo? A população ela pode ser infinita ou finita, mas a amostra tem que ser finita. Então, guardem isso, a amostra tem que ser finita. Então, a amostra é uma parte da população, a gente chama de subconjunto. Também no meu aparece isso aqui, essa tela aqui. Oi? Eu usei para entrar pelo link, eu também estava tentando, só que a internet da minha casa estava muito lenta. Pronto, era alguém que estava pedindo ali para permitir. Certo, gente? Então, população é finita ou infinita, enquanto que a amostra tem que ser finita. Por quê? A amostra você vai pegar uma parte da população. É como se você tivesse, por exemplo, um saco de pão de forma, né? É a minha população, são todas as fatias do meu pão de forma. Ah, mas eu vou fazer 2 torradas, então eu vou pegar 4 fatias. Então, 4 fatias é a minha amostra, tá certo? E o meu pão de forma, o saco completo, a total de fatias é a minha população. É uma ideia, assim, bem básica, né? Para quem está com fome. Tá certo? Então, gente, a amostra é uma parte da população. A gente chama de subconjunto da população. É um pedaço que você tirou da população. A gente chama de subconjunto. É necessário quando se trata de uma população com uma quantidade muito grande de elementos. Então, a amostra permite que se trabalhe com uma parte dos elementos de uma população, quando existe dificuldade de fazer a pesquisa com todos os elementos da população. Exemplo, de novo, vamos dar um exemplo da eleição. Quando você está na época da eleição, o camarada vai fazer uma pesquisa sobre intenção de voto para presidente, por exemplo, né? Aí você tem 4, 5 candidatos. Só que o Brasil é muito grande. O camarada não vai fazer a pesquisa com todos os eleitores. Então, ele vai pegar o quê? Uma amostra desses eleitores, tá certo? E essa amostra, ele vai... Essa amostra... Eu estou saindo assim, gente, é porque eu botei o meu celular ali para ver quem está entrando na sala. Só para permitir, para não estar mais voltando a tela. Então... Essa amostra, aí ele vai pegar uma quantidade certa de pessoas. Normalmente você vê lá na televisão, foram entrevistar 2.000 e tantas pessoas, né? 1.900 pessoas. E ele dá aquele gráficozinho que ele coloca lá, da intenção de voto para tal candidato e para tal candidato. Então, ele tem uma amostragem, tá certo? Que ele vai definir como se da população. É como se fosse a vontade da população que está escrita naquela amostra, tá certo? Então, a amostra, você vai pegar uma parte da população para poder fazer a sua pesquisa. Quando você tem uma população muito grande e você não consegue fazer com todo mundo.
Tá certo? Aí a gente pega uma amostra. Aí a gente vai ver como pegar essa amostra agora. Né? Porque não é você chegar assim e pegar, vou fazer pesquisa com esse, com esse, com esse, com esse. Não. A amostra tem que ser, a gente chama de representativa. É quando você precisa fazer uma amostragem que tenha a cara da população. Então, a gente vai aprender isso agora. Exemplo, né? Queremos obter informações sobre a audiência do programa Globo Ciência na cidade do Rio de Janeiro. A população corresponde ao número total de domicílios que possuem TV. A amostra é um conjunto dos domicílios que serão visitados. Ou seja, você quer fazer uma pesquisa para saber a audiência do programa Globo Ciência, certo? A cidade do Rio de Janeiro é muito grande. Então, você não vai entrevistar todo mundo que tem televisão, né? Porque 98%, eu acho, da população hoje tem televisão. Então, você precisa fazer uma amostra para poder fazer essa pesquisa e que essa pesquisa seja válida, né? Porque não pode ser de qualquer jeito. Então, a gente vai aprender como fazer uma amostra agora. Beleza? Vamos lá, vem comigo. Então, esse mapinha aí de baixo, gente, é o mapa do Rio de Janeiro. Tá certo? Eu nunca fui no Rio de Janeiro, então eu não sei nem explicar a você como é que funciona isso aí. Mas isso aí eu botei um mapa bem bacana para gente. Então, você tem... deixa eu pegar aqui um apontador. Pronto. Você tem aqui, ó, a Zona Oeste. Veja que a minha Zona Oeste é a maior parte do Rio de Janeiro. A Zona Norte, que é essa partezinha azul, ó, aqui o centro, ó, que é esse vermelhinho aqui, e essa parte amarela é a Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, você veja que, de acordo com o tamanho territorial das minhas zonas aqui, ó, a Zona Oeste é a maior que tem. A Zona Oeste é a maior que tem, aí depois vem a Zona Norte, Zona Sul e o centro, tá certo? Então, eu quero pegar uma amostra de pessoas dessa cidade do Rio de Janeiro, para saber a audiência do programa do ambiente. Então, vamos lá. Como é que eu devo me proceder? Gente, fecha o microfone quando vocês for falar, senão sai tudo aqui. Vamos lá. Aí, gente, eu tenho o seguinte, olha. Aqui é o mapa, tá certo, do Rio de Janeiro, e aqui é outro mapinha do Rio de Janeiro. Aí, aqui você vê o seguinte, ó. Centro. Aí, quem é o centro, gente? Ó, o centro é esse vermelhinho aqui, ó. Zona Sul é esse amarelinho, tá certo? O tamanho. Veja pelo tamanho do mapa. O computador até como é que entra para chegar até aí. Entendeu? Mas já que vocês não tem como explicar, pode assistir a aula. Estou tentando aqui. Pronto? Vamos lá. Voltando. Eu tenho aqui, ó, o centro, que é esse azulzinho, está representado no meu gráfico aqui pelo azul. O sul é o vermelho, que é esse amarelo. O norte é esse verde aqui, ó, mas esse azul aqui, aliás. E o oeste, né, esse azulzinho claro que está aqui, representado aqui, ó, pelo meu mapa verde, tá certo? Aí eu fiz o seguinte, eu fui lá na minha amostra, eu peguei, ó, do centro eu peguei bem pouquinha gente. Da Zona Sul eu peguei mais gente do que do centro. Da Zona Norte, aí aqui, ó, na Zona Norte é menor do que a Zona Oeste. Então, veja que o meu gráfico, ó, de acordo com o tamanho territorial do Rio de Janeiro, é esse aqui, tá certo? Aí, o que é que eu fiz na minha amostra, gente? Aí, eu fui na minha amostra, tá certo? Aí, peguei aqui, ó, a menor quantidade que eu peguei foi da Zona Oeste, que no Rio de Janeiro é a maior parte, ou seja, é onde se concentra a maior população. Aí eu peguei bem pouquinha gente de lá. Aí eu peguei aqui, ó, na Zona Norte, esse verdezinho aqui, ó. Aí eu fui peguei uma quantidade um pouco maior. E eu peguei mais gente na Zona Sul. A Zona Sul é uma das menores, ó, depois do centro é a menor zona que eu tenho. Foi onde eu peguei mais gente. Então, veja que essa amostra aqui, ó, aqui embaixo a minha amostra, não condiz com a minha população. Eu tenho que ter, gente, aqui embaixo, uma amostra que seja igual à minha população, ou seja, que o meu gráfico da minha população seja igualzinho o meu gráfico da amostra. Então, essa amostra não serve. Se você fizer uma pesquisa com essa amostra, essa sua amostra está
a gente chama de uma amostra furada. Isso aqui pode ser tendencioso. Por exemplo, se aqui no centro, tá certo? O povo do centro assiste um programa lá do SBT, e o cara que está fazendo a pesquisa, tá certo? Tem raiva da Globo, ou seja, quer fazer uma pesquisa para mostrar para a Globo que o programa dele não presta, aí então ele vai entrevistar o povo todinho lá do centro. Por quê? Porque o povo do centro não assiste o programa, então a audiência vai dar lá embaixo. Então essa amostra é uma amostra tendenciosa, ou seja, uma amostra furada. Aí vamos ver outra amostra. Aí aqui, aí eu vou agora pegar pelo sexo, além do meu gráfico aqui, tá certo? É o mesmo de lá. Agora o gráfico de mulheres e homens lá no Rio de Janeiro. Então veja que eu tenho mais mulheres do que homens no Rio de Janeiro. Tá certo? Então, na hora de eu fazer a minha amostra, eu tenho que seguir isso aqui, Aí, como foi que ficou a amostra? Aqui, Eu peguei bem pouquinha mulher e peguei mais homem. Se lá na cidade tem mais mulheres do que homem, como é que eu pego mais homem do que mulher? Se, por exemplo, as mulheres assistem mais o programa do que os homens, aí aqui vai dar, outra coisa furada. De acordo com a população, eu peguei certinho, Eu fui lá em cada região e peguei a quantidade certa, tá certo? Eu peguei mais gente do oeste, peguei um pouquinho menos da zona norte, aí um pouquinho menos da zona sul e um pouquinho do centro. Então, veja que esse gráfico ficou igual a esse de cima, tá vendo? Esse aqui é o gráfico da amostra. Vamos dizer que aqui tenha 10 milhões de pessoas aqui, e aqui só tenha 2 mil pessoas, mas o gráfico ficou igual. Então, essa amostra, em relação a essa, está perfeita, certo? Mas só que em relação ao sexo, eu peguei mais homens do que mulheres. E na cidade tem mais mulheres do que homens. Então, a minha amostra aí não está uma amostra significativa. Aí, agora aqui, uma amostra que a gente chama de significativa ou representativa. Aqui, a população, tá certo? E aqui a relação ao sexo, né? A homem ou mulher. Aí aqui a minha amostra, isso aqui é a população, esse é o mapa da população, ou seja, é o gráfico da população. A população está desse jeito e o sexo está desse jeito. Aí aqui, na minha amostra, a minha amostra está, veja que está igual à população, tá vendo? O azulzinho claro tá o maior, o verde o menor, o vermelho e o azul. E aqui, a mesma coisa, tá vendo? Eu peguei mais mulheres do que homens. Então, para se fazer uma amostra, gente, que a gente chama de representativa ou significativa, você tem que ter o seu gráfico da sua amostra tem que ser igual ao gráfico da população. É como se você estivesse pegando aqui, uma partezinha da população que representa a população. Por quê? Porque eu vou pegar essa amostra, tá certo? Vou trabalhar a minha pesquisa em cima dessa amostra e depois eu vou abrir para a população. Ou seja, eu vou dizer que a vontade dessa pequena amostra que eu peguei, de 2 mil pessoas, condiz com a vontade de todo o carioca. Então, a amostra serve para isso. Você não pode entrevistar todo mundo, então você vai fazer uma amostra do que você tem, certo? Para depois dizer que aquela vontade da sua amostra é a vontade de todo mundo, tá certo? Então, quando for fazer uma amostra, que sempre se trabalha, a maioria das vezes se trabalha com amostra, gente, com amostragem, a gente precisa fazer uma amostra de acordo com a população. Beleza, gente? Espero que tenham entendido bem direitinho aí o que é amostra e o que é população e como fazer uma amostra significativa ou representativa. Aí, vamos realizar aqui um exercíciozinho, tá certo? Para a gente ter ideia de o que é amostra e o que é população. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a população escolar pelo sexo, tá certo? Então, eu tenho escola A, B, C, D e E. Aí eu tenho, na escola A, eu tenho 80 meninos e 95 meninas. Na escola B, eu tenho 102 meninos e 120 meninas. Na escola C, eu tenho 110 meninos e 92 meninas. E na escola D, eu tenho 134 meninos, 228 meninas. Na escola E, 150 meninos e 130 meninas. E na escola F, 300 meninos e 290 meninas, ok? Então, isso aí é a população das escolas. Então, a minha população da escola A são 80 mais 95, ou seja, 175 pessoas. Na minha escola B, a população, 222. Na minha escola C, 202, e por aí vai, tá certo?
Então, isso é a população que eu tenho. Aí, agora, o que é que eu quero? Essa tabela se refere à população escolar por sexo e por escola, de uma determinada localização. Um exercício interessante é retirar uma amostra, digamos, 10% da população. Bem, né? Para isso, precisamos considerar a escola por escola. Então, você tem a escola, tá certo? E eu quero só uma amostra. Você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre profissão dos pais. Você não vai entrevistar todo mundo dessas escolas, dessas 6 escolas, né? Se você for fazer isso, além de ser muito cansativo, tá certo? Vai perder muito tempo. Então, o que a gente faz? A gente tira uma amostra dessa população para fazer a nossa pesquisa. 10%. Aí, como é que eu vou fazer isso, gente? Então, vamos lá. Eu acho aí que a maioria deve estar enferrujada aí com o negócio de cálculo, mas a gente precisa desenferrujar, porque na nossa provinha tem alguns cálculos para a gente fazer, tá certo? Então, primeiro, cálculo de porcentagem. Mas eu vou fazer uma aulazinha com como calcular porcentagem, tá certo? Mas eu já vou dar uma dicasinha aqui. Então, nossa tabela está da seguinte maneira: aí, cálculo da amostragem proporcional estratificada. Ou seja, vamos fracionar isso, estratificar essa população. Então, eu coloquei aqui só 3 escolas, só para a gente ter uma ideia. As outras eu não coloquei, para a gente não perder muito tempo. Então, na escola A, eu tinha 80 meninos, 95 meninas. Aí eu botei 10%, gente, porque fica fácil da gente calcular, né? Eu acho que já tem gente aí que já sabe, né? 10% de 80 é 8, é só tirar o zero. Mas aí como é que a gente faz essas continhas, gente? Ó, eu vou botar aqui, só para você ter uma ideia de como a gente deve fazer isso. Por exemplo, eu vou calcular 10% de 80. Aí eu pego 10%, gente, eu vou escrever aqui em cima. 10%, tá certo? Minha letra aqui é feia, viu? Ó, 10% é a mesma coisa de você escrever 10, certo? Sobre 100. Pronto, isso é escrever em porcentagem. Então, quando você tiver qualquer número em porcentagem, basta você escrever esse número com o denominador 100. Então, 10% é a mesma coisa de 10 sobre 100. Aí, se eu quero calcular a porcentagem de um valor, então basta eu multiplicar esses 10% vezes 80. Então, eu ia ter aqui, ó, 10% vezes 80. Ia ficar assim, ó. Certo? 10% vezes 80. Só que 10% eu transformei em 10 sobre 100. Aí, isso aqui, ó, vezes 80, que é o que está aí de lado, ó. Tá vendo? Está de lado aí. Vezes 80. Aí, isso vai ser igual, ó. Pronto. Aí, em matemática, a gente tem alguns macetes quando a gente está operando com números que têm zeros. Então, se eu tenho aqui um produto, gente, isso aqui é um produto. Toda multiplicação a gente chama de produto, tá certo? Então, eu tenho um produto. Quando eu tiver um produto, gente, se tiver zero, um produto ou uma divisão, lembrando que divisão e multiplicação são operações inversas, então a gente trabalha elas juntas. Então, eu posso pegar esse zero daqui, ó, tá certo? Do 10 e cortar com esse zero do 100. Então, sobrou só 1 sobre 10 aqui. Aí, eu posso pegar, como isso aqui, ó, é um produto, é uma multiplicação, eu posso cortar esse zero do 80 com esse zero aqui que sobrou do 100. Então, ficou 1 dividido por 1 dá 1 vezes 8 dá 8. Ó. Então, o resultado, 10% de 80 é 8. Então, eu peguei a minha amostra, ó, eu tinha lá 80 alunos e a minha amostra vai ser só 8. Então, eu vou pegar só 8 meninos da turma A. Aí, da turma A, as meninas, né, eu vou pegar o quê? 95. Quando eu calcular 10%, a mesma coisa dali, eu vou cortar esse 10 com esse 0, esse 0 com esse 0, aí vai ficar 1 vezes 95 dividido por 10. Todo número dividido por 10, gente, é só você pegar a vírgulazinha que está aqui, ó, e passar para cá, entre o 9 e o 5. Então, vai ficar 9,5. Ah, professor, 9,5. 9,5, como é que eu vou pegar essa amostra, 9,5? Claro, 9,5 é 9 pessoas e meia. Você não vai cortar a pessoa no meio para fazer a sua amostra, né? Porque aí a pessoa não vai responder mais seu questionário. Quando você cortar ela no meio, ela morre. Então, você pega só
9. Tanto você pode pegar 9, gente, como pode pegar 10. Se você pegar 10, também não está errado. Mas, normalmente, quando a gente tem até 5, aí eu vou ensinar, também vou ensinar regras de arredondamento, certo? Na próxima aula a gente vai ver isso. Aí você vai ver como é que você arredonda um número. Quando você tem um número decimal, você vai arredondar para um número inteiro. Então, aqui, ó, 9,5, eu pego 9 pessoas. Então, veja que da população de 80 meninos e 95 meninas, que dava 175 pessoas, eu fiquei com 8 meninos e 9 meninas, fiquei com 17 pessoas. Então, aqui é muito mais fácil eu entrevistar esses 17 do que eu entrevistar 175. Agora, quando eu entrevistar esses 17, gente, aí eu vou dizer que a opinião desses 17, certo? Vai servir para toda a minha população. Por exemplo, como eu disse, vai entrevistar, fazer uma pesquisa sobre a profissão dos pais dessa escola A. Então, eu pego esses 17 meninos. Então, se, por exemplo, na escola A, a maioria disser que o pai é pedreiro, por exemplo. Então, eu vou dizer que na escola A maioria dos pais, dos alunos da escola A são pedreiros. Tá certo? Então, você veja, isso aí é o quê? A minha estatística. Então, eu tenho a minha estatística, eu estou dizendo que a maioria dos pais da escola A são pedreiros. Mas é só uma estatística. Isso pode ser verdade ou não. Possa ser que nem seja, porque eu peguei uma amostra. Só que eu peguei uma amostra representativa. Eu peguei a mesma quantidade, a maioria de meninos, de meninas, né? Eu peguei mais meninas do que meninos. Isso é só um critério. Você pode escolher por outro critério. Você pode escolher por idade. Você pode escolher por qualquer outro critério, tá certo? Na B, ó, na escola B, a gente faz a mesma coisa. Então, aqui na escola B, ó, deu 10,2, ó. Certo? Aí eu peguei só 10. Aqui deu 12, eu peguei 12. Certo? Na escola C, ó, aqui deu 9,2, ó. Tá vendo? Aí eu peguei só 9. Certo? Ó. Então, quando você tiver números decimais, nós vamos aprender como arredondar esses números, certo? Tem uma regrazinha em matemática que a gente utiliza para arredondar esses números. Não é à toa, não. Então, você não pode arredondar de qualquer maneira. Deu para entender aí como é que a gente faz uma amostra? Então, a amostra tem que ser baseada na população, gente. Então, a amostra tem que representar a população. Por isso que a gente chama de amostra representativa. Entrou mais uma pessoa. Então, a amostra representativa, tá certo? Então, eu vou lá e faço a minha amostra e faço a minha pesquisa em cima da minha amostra. Beleza, gente? Tranquilo aí. O que é amostra, o que é população. Se você entender nessa aula o que é amostra, o que é população, tá certo? O que é estatística descritiva e inferencial, a aula está indo no caminho certo, e você também. Então, vamos lá. Ao selecionar uma amostra, também para terminar, viu? Para a gente tomar café. Eu nem tomei café hoje. Então, ao selecionar uma amostra, deve-se considerar alguns critérios de acordo com o tipo de pesquisa. Então, você vai fazer uma pesquisa, dependendo da sua pesquisa, então você tem que considerar, tá certo? Alguns critérios para fazer a sua amostra. Então, sempre que você vai fazer uma pesquisa, né? Você tem uns critérios lá. Então, você não vai escolher aleatoriamente. Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma pesquisa, eu fosse abrir uma loja de peças íntimas, por exemplo, feminina. Aí eu vou fazer uma pesquisa em Macaíba para abrir uma loja lá no Favorito. Pronto. Aí a minha lojinha vai ser de peças, roupas íntimas feminina. Aí eu vou fazer uma pesquisa, vou entrevistar pessoas, né? Eu faço um formulário já determinando o que eu vou trabalhar e vou fazer uma pesquisa para ver quais são, se a população lá aceita esse tipo de comércio ou não. Aí você acha que eu vou pegar, por exemplo, vou entrevistar meninos de 11 anos, de 12 anos, ou senhores que vão passando, né? Ou então crianças, passa uma criança de 10 anos, de 8 anos, eu vou entrevistar. Não, gente, porque eu tenho critérios para a minha pesquisa. Eu vou entrevistar mulheres, tá certo? Se a sua é roupa íntimas, aí você vai ter aí, se você ainda tiver outro critério, roupa íntimas para jovens, por exemplo, né? Então, você não vai entrevistar senhoras idosas, porque aí você tem roupas lá que não adianta para ela não vai comprar. Então, ela vai dizer que não quer. Então, você, de acordo com o seu comércio ou com a sua pesquisa que você vai fazer, você tem que determinar quais são os critérios que você quer para fazer a sua entrevista. Você vai entrevistar qualquer pessoa, nem todo mundo. Nas eleições, por exemplo, o cara não vai entrevistar uma pessoa que não vota.
Não vai entrevistar menino de 15 anos, de 14 anos, né? Não vai entrevistar velho de... Não pode, velho, não, idoso de 80 anos, 70 anos, que não vota mais. Então, ele vai entrevistar as pessoas que votam, tá certo? Por sexo, dependendo da sua pesquisa, então você tem os critérios para entrevistar homens ou mulheres, ou de cada região. O nível socioeconômico da pessoa, de acordo com o que você vai fazer. Então, você vai abrir uma loja de peças íntimas um pouco sofisticada. Então, você vai ver, entrevistar as pessoas também que têm um poder aquisitivo maior. Então, tudo são critérios para a sua pesquisa, tá certo? E idade, né? E aí, pode ser altura, se você vai pesquisar sobre isso também, a altura. Tem um monte de critérios que você tem que colocar na sua pesquisa. Beleza? Então, e os parâmetros, gente? Quais são os parâmetros que eu vou ter? Então, valores singulares que existem na população e que servem para caracterizar. Isso são chamados de parâmetros. Então, para definir um parâmetro, deve-se examinar toda a população, para você definir o parâmetro que você quer. Exemplo, os alunos do segundo período do curso de pedagogia têm, em média, 1,70 m de altura. 1,70 m, gente, vai ser o meu parâmetro. Então, se você vai fazer uma aula em algum canto que a altura vai fazer alguma interferência na aula, aí então você precisa saber. Então, qual é o seu parâmetro? O meu parâmetro é 1,70 m. Então, eu preciso de coisas lá para pessoas de 1,70 m. Claro, na sua turma vai ter gente com 1,60 m, com 1,65 m, com 1,50 m e pouco, né? Ou com mais de 1,70 m, 1,75 m, 1,80 m, mas o seu parâmetro é 1,70 m. Então, parâmetro são as singularidades ou as particularidades que existem em uma população que você quer trabalhar. Então, isso é chamado de parâmetro, tá certo? Então, você vai definir qual é o seu parâmetro que você quer. Beleza? Então, amostras representativas. O que são amostras representativas? São verdadeiras miniaturas da população. Isto é, tem todas as características da população, mas em menor escala. Então, como a gente viu lá, na escolha lá da cidade do Rio de Janeiro, a amostra, gente, ela tem todas as características da população. Tem que ter todas as características que a população tem, tá certo? Só que em quantidade menor. É você pegar uma coisa que você tem muito, certo? E reduzir, como eu dei o exemplo do pão de forma, né? E você reduzir numa parte menor que tem a mesma característica do que você tinha lá na sua população. Então, para obtermos amostras representativas, selecionamos por sorteio, né, elementos que compõem a população. Então, você vai lá, se eu tenho você aqui, por exemplo, em Natal, você tem a Zona Norte, que tem uma população muito maior do que a Zona Sul. Então, se você vai fazer uma pesquisa que envolva Natal toda, você tem que pegar mais gente da Zona Norte, tá certo? Do que da Zona Sul. Um exemplo bem básico disso foi, eu acho que foi o ano passado, 2018. Lá na faculdade. Foi um trabalho, um TCC da menina, que ela foi de turismo, né? Ela foi fazer uma pesquisa sobre o perfil turístico, o perfil dos turistas que visitam Natal. Aí, o que ela fez? Ela entrevistou cerca de 900 pessoas. Aí, a maioria das pessoas que ela entrevistou foi em Ponta Negra. Então, ela entrevistou muito mais gente em Ponta Negra do que, por exemplo, em Genipabu, do que na Ridinha, do que em outros pontos turísticos. Ela fazia as pesquisas nos pontos turísticos. Então, a pesquisa dela teve uma tendência para um poder aquisitivo maior. Ou seja, o turista que visita Natal tem um poder aquisitivo grande, de acordo com a pesquisa dela. Só que não é verdade. Por quê? Porque ela fez uma pesquisa em Ponta Negra. Em Ponta Negra, onde vai o turista mais rico, só vai para Ponta Negra. Mas tem o turista que não vai para Ponta Negra, né? Então, quando você vai fazer uma pesquisa, tem que se ver isso. Tá certo? Vamos lá. Então, um exemplo, gente. Num estudo sobre satisfação por certo serviço oferecido por um pacote turístico, a amostra é considerada por parte dos clientes aqueles que utilizaram deste serviço. Então, se você vai fazer uma pesquisa, né, sobre satisfação por certo serviço oferecido, né, num pacote turístico, tem um pacote turístico, aí tem vários serviços dentro do pacote turístico. Por exemplo, você vem para Natal, no seu pacote turístico, normalmente inclui passeio de bugre, passeio de barco, né,
Aí, são pacotes. Então, você vai fazer uma pesquisa sobre qual desses serviços você gostou mais, né? Qual a satisfação por certo serviço, tá certo? Então, você vai entrevistar quem? Pessoas que utilizaram esse serviço, tá certo? Então, a amostra é uma parte desses clientes. Então, você tem lá, durante um dia, 300, 400 pessoas que fazem isso, você vai pegar lá uma amostra de 100 pessoas e fazer sua pesquisa para poder depois você abrir. Um estudo sobre hábitos de fumar de clientes de um hotel. Então, a amostra será formada por parte dos clientes desse hotel. Então, você vai entrevistar só pessoas desse hotel e não vai entrevistar todo mundo que está hospedado, né? Primeiro que tem gente que nem gosta de ser entrevistado. Então, você precisa entrevistar só pessoas do hotel, né? E você não vai pegar todo mundo. Então, você vai pegar uma parte dessas pessoas. Aí, gente, o que é censo? O que é censo? A gente vai falar em censo. Nós temos um censo que é feito no Brasil de 10 em 10 anos, né? E esse ano, gente, seria ano de censo. E provavelmente parece que não vai haver, né? Eu não tenho certeza ainda, mas parece que não vai haver censo esse ano. Então, o censo ele é realizado de 10 em 10 anos. Então, o que é censo, gente? É o estudo de uma população. Então, o censo, ele entrevista todo mundo. Então, você tem uma população, você entrevista toda a população, dos mais fáceis de conseguir aos mais difíceis. Por exemplo, na Amazônia, no Acre, no Pará, tem aqueles ribeirinhos que moram longe da cidade e na beira do rio, que muitas vezes não vai nem na cidade. Então, como é o nome que chama, meu Deus, do cara que... censista, não, esqueci agora o nome. Ele vai lá entrevistar a pessoa, como aqui mesmo no Rio Grande do Norte. Tem gente que mora lá em cima das serras, que não desce na cidade. Então, o censo tem que ir lá. Tem que entrevistar todo mundo. Então, é entrevistado toda a população. Então, quando se entrevista tudo, chama-se censo, tá certo? Então, exemplo, quando estudamos o perfil dos clientes de uma pousada, aplicando um questionário de pesquisa em todos os hóspedes. Então, todos os hóspedes dessa pousada vai ser entrevistado, ou seja, vai responder um questionário. Então, eu estou fazendo um censo e não uma pesquisa só, né? Ou uma amostra. Então, quando eu entrevisto todo mundo, eu estou fazendo um censo. Quando estudamos o perfil dos clientes de uma pousada, aplicando um questionário de pesquisa, há uma parte representativa destes hóspedes, selecionado por sorteio, né, do banco de dados ou do cadastro de clientes do estabelecimento. Então, eu tenho aí uma amostra, tá certo? Então, quando eu pego uma parte, né, eu tenho uma amostra. Quando eu pego todo mundo, eu tenho um censo. Então, veja a diferença de censo para amostra, tá certo? Censo, quando eu entrevisto todo mundo, amostra, quando eu pego uma parte da população para entrevistar. Beleza? Exemplo, vamos distinguir a população e a amostra nas duas situações a seguir. Então, eu só tenho mais uns 2 slides para a gente encerrar nossa aulinha, né, para a gente jantar. Então, vamos lá. Pretende-se estudar os salários de 500 professores de um município. Para tanto, selecionou-se ao acaso 36 professores. Os seus salários são anotados e realiza-se o estudo com base nestes dados. Então, quem é a população, quem é a amostra? Viu aí? Marcou aí quem é a população, quem é a amostra? Então, eu tenho lá 500 professores de um município, são todos os professores do município. Então, isso é a minha população. Então, isso daqui, eu achar minha canetinha aqui, que eu não sei mais onde ela está. Eu tenho 500 professores, 500 professores é a minha população, tá certo? E a minha amostra é 36 professores. Então, eu vou fazer uma pesquisa, estudar os salários dos professores, né, desse município, né? Então, eu tenho 500, minha população, 36, minha amostra. Então, aí, a população são todos os salários de todos os 500 professores do município. E minha amostra são todos os salários dos 36 professores selecionados. Exemplo 1, que é 2. Pretende-se saber a proporção de garotas e rapazes candidatos ao exame do vestibular do curso de pedagogia de uma faculdade. Para tanto, anota-se ao acaso o sexo de 120 candidatos e realiza-se o estudo com base nesses dados. Então, eu vou estudar aí, a proporção de garotos, de meninos e meninas, né,
candidatos ao exame do vestibular de uma certa faculdade. Então, quantos meninos tem fazendo esse exame e quantas meninas tem? Só que eu não vou entrevistar todo mundo. Então, eu pego só 120 candidatos, né? Entre homens e mulheres. Então, eu vou ter aí, gente, quem vai ser a minha população? Anota aí minha população. Pronto. Então, ó, a população são todos os candidatos, né, que vão prestar o exame, tá certo? E a minha amostra são apenas os 120 que eu selecionei para fazer a minha pesquisa. Beleza, gente? Tranquilo até aí? Tá certo? Então, esse foi o nosso último slidezinho, tá certo? Da nossa aulinha de hoje. E terça-feira, hoje é quinta, né? Terça-feira eu vou ficar fazendo as aulas, gente, sempre às 7 da noite, né? Do mesmo jeito que eu fiz hoje, aí eu agendo a aula e coloco o link de manhã para vocês lá na turma. Tá certo? Aí você já instalou, já tem instalado o MET, então é só clicar no link, ele já abre direto, não vai precisar instalar de novo, tá certo? Então, quando você clicar a segunda vez, vai estar lá, aí você só faz abrir o linkzinho lá, só clicar no link e a gente vai ter